Boa noite a todos. Obrigado, Anderson. Gente, essa questão da fé, aqui fala da fé religiosa, e essa fé religiosa, gente, a gente sabe, tem a ver o quê? Com as religiões formais, tá? E a maioria das religiões formais, elas estão assentadas em cima de quê? Em cima de dogmas, tá? E esses dogmas, o que são os dogmas? Porque fala muito em dogma, mas às vezes a gente não sabe o que é. O dogma são princípios que não se mexem dentro da religião. Tá, ó, a pessoa tem que acreditar, queira ou não queira acreditar, independente se aquilo lá passa pelo crivo da razão ou não. Tá? Então essa fé religiosa, muitas vezes ela vai gerar o que nas pessoas? Vai gerar o quê? Incredulidade, tá? E gera incredulidade. Então, na época do Kardec, no século XIX, o materialismo, a incredulidade das pessoas estavam crescendo muito. Por quê? Porque era uma época, no século XIX, que estava tendo uma efervescência em quê? Na própria ciência. Então, o pessoal ficava pensando, gente, mas é desse jeito? A gente tem que acreditar nesses princípios? Mas não tem prova, não tem lógica. E aí que muita gente começou o quê? Virar ateu. Tá certo? Então quer dizer, muita gente que é ateu, por quê? Porque não acredita naqueles princípios religiosos, que são os dogmas. Então quer dizer, isso gera muita incredulidade. Aí nisso surgiu que o Kardec veio com a doutrina espírita com uma proposta de quê? De mostrar a fé de forma raciocinada. E essa fé raciocinada, ela está assentada em cima de quê? Está assentada em cima dos fatos e da lógica. São duas ciências, tá? Que é a ciência. Então, quer dizer, tem que ter o quê? Lógica. Se não tiver lógica, não tem como a pessoa aceitar aquele princípio. Tá certo? Então, quer dizer, tanto é que o Kardec colocou lá no começo do Livro dos Espíritos, está lá a frase: a fé é inabalável quando ela encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade, em todas as eras da humanidade. Então, quer dizer, a fé ela tem que encarar a razão, porque senão não tem jeito. E a fé também, quer dizer, com aquilo que você vai aprendendo, você vai adquirindo o que? O conhecimento. Porque o que faz a fé ser inabalável é o entendimento, é a pessoa entender como que funciona, como que acontece aquilo. Então isso facilita demais, tá? Então a fé ela é muito importante, porque na realidade ele fala aqui também no Evangelho que a fé não pode ser o quê? Prescrita, tá? Quer dizer, não pode ser imposta. Não adianta eu querer falar, ó, fulano, você vai ter que ter fé. Não, a fé ela é adquirida, e a gente adquire com o quê? De uma forma mais fácil, através da razão, do raciocínio, tá? E o que a gente vê, por exemplo, ao contrário, quando a fé ela é religiosa, é aquela fé cega, o que a gente tem visto é o seguinte, você vê quantas mortes, gente, quantas guerras acontecem por causa de fé cega. Quantas? Nós estamos vendo até hoje isso. Lá no Oriente Médio, aquela briga por causa de religião. Quer dizer, judeu brigando com árabe, árabe brigando com judeu, árabe matando lá, muçulmano matando cristão, mas é o fanatismo que faz isso. É aquela fé cega, aquela coisa que está baseada onde? Na ignorância. Está lá, é pura ignorância. As pessoas aceitam os fatos como se fosse verdade, há coisas que não acontecem. Por exemplo, lá o muçulmano, no islamismo. Eu vejo, uma vez eu estava conversando com um sujeito que era vamos dizer assim, um religioso da parte do muçulmano, e ele está falando que o Alcorão, que é o livro sagrado deles, não fala em guerra santa, igual eles falam no jihad. O jihad é o que eles chamam de guerra santa. Mas a guerra santa que eles falam lá no Alcorão é a reforma íntima. É a reforma íntima, é a pessoa se reformar, é a guerra que a pessoa vai empreender contra ela mesma, tá certo? Contra os defeitos dela.
É isso que está lá no Alcorão. E teve gente que interpretou aquilo de forma que o sujeito tem que pegar a espada, a arma, o fuzil e sair matando quem não é fiel, quer dizer, quem não é muçulmano. Então isso aí, gente, é fanatismo. É a fé cega, aquela fé ignorante, aquela fé perigosa. Tá? Então vocês vejam, por exemplo, lá no ano 10 aí, quer dizer, 1000 e pouco, 1100, 1200, o Papa convocava as pessoas, os cristãos, católicos, para a Guerra Santa, para ir lá enfrentar os muçulmanos que estavam quietos lá no Oriente. Tá certo? E foram lá, fizeram um monte de barbárie, quase um genocídio. Tá certo? E os muçulmanos, naturalmente, eles se arregimentaram e vieram contra também. Eles não deixaram barato. Tá? Então, isso tudo por causa de quê? De fanatismo que é fruto dessa fé cega. Por isso que o Kardec ele fala sempre da questão da fé raciocinada, que é o que a gente tem que buscar. E a doutrina espírita ela é bem clara. Por exemplo, quando a gente lê os livros do André Luiz, a gente começa a entender coisas que faz com que a nossa fé, ela vai o quê? Robustecendo em nós. Nós vamos adquirindo uma fé, uma confiança muito maior, tá? Porque através do conhecimento. Então isso é muito importante, gente, a gente lembrar dessa questão da fé, tá certo? Para não ficar acreditando em tudo. Bom, se o sujeito fala alguma coisa, você tem que comprovar. Aquilo ali tem que ter uma certa comprovação, através da lógica e dos fatos que você vai conferir. Tá? Por isso que a doutrina espírita, ela tem uma parte que é ciência, tem uma parte que é religiosa e tem uma parte que é filosófica. Porque essas três coisas juntas, o que elas vão fazer? Elas vão formar aquilo que a gente chama de espiritismo, que é a doutrina espírita. Tá? Então é muito importante a gente o quê? Manter o estudo em dia. Tá? Não é ficar só preocupado com o estudo, mas sempre que puder estar ali percorrendo as obras de Kardec. Tá certo? Todo dia, se a pessoa puder, ela lê lá uma página lá do Livro dos Espíritos, lê uma página do Evangelho, se puder, lê uma página da Gênese, uma página lá do Livro dos Médiuns. Quer dizer, você vai mantendo, vai dando uma estudada, vai dando uma repassada, tá? É importante a gente estudar, para que a gente possa o quê? Melhorar a nossa fé. Na década de 60, aqui em Uberaba, até meados da década de 70, teve uma febre muito grande pelas materializações. Tá? Naquele livro Materializações Luminosas, a gente vê lá as materializações que eram feitas. E tinha um médium, por exemplo, que era do Rio de Janeiro, Peixotinho. Esse Peixotinho ele era militar aposentado e ele tinha uma mediunidade de efeito físico extraordinária. E ele vinha aqui às vezes em Uberaba e aqui o pessoal organizava uma forma de fazer o que? Um trabalho de materialização. Nesses trabalhos de materialização, o doutor Elias, que é meu sogro, ele participou de alguns, viu, tiraram foto e tem naquele livro lá, Materializações Luminosas, para a gente ver. Então lá a pessoa via o espírito materializado, tá certo? Por quê? Porque tinha médios que tinham uma especialização naquela área, tinha uma facilidade. O próprio Chico também, gente, o Chico ele era um médium extraordinário e ele tinha uma capacidade mediúnica, vamos dizer assim, total. Ele tinha todas as mediunidades possíveis que a gente vê lá no Livro dos Médiuns. O Chico Xavier ele tinha quase que uma excelência em quase todas as mediunidades, tá? Inclusive nessa de efeito físico, para propiciar o quê? Uma materialização espiritual de um espírito. Mas aí ele ele participou de algumas materializações, mas aí como aquilo gerava um desgaste orgânico muito grande, o Emmanuel desaconselhou ele a continuar naquilo. Aí o Chico ele ficou mais na parte da psicografia, tá? Que não gastava tanto energia. Então, quer dizer,
E essas materializações, tinha gente que via aquilo, a materialização. E aquilo ali o quê? Aumentava a fé da pessoa, porque a pessoa estava vendo. Tinha gente que ganhava até rosas materializadas e guardou aquela rosa, e a rosa depois de 30, 40 anos, a pessoa ia abrir ali o livro onde ela guardou a rosa materializada, e aquela rosa ainda tinha o cheiro, o perfume da rosa, que é uma coisa extraordinária. Então, quer dizer, tudo isso, a doutrina espírita, ela veio então para mostrar isso para a gente, para nos dar essa fé, tá? Até que a gente chega no momento, gente, nós vamos chegar a um momento que nós vamos ter uma fé tão grande, que nós vamos praticamente, entre aspas, transportar montanhas, tá? Então, quer dizer, como Cristo falou, ó, se a fé sua for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquela montanha, ó, passa dali para cá. Quer dizer, ele devia estar usando uma metáfora ali, mas não deixa de ser importante isso, porque a fé, ela move tudo, gente, tá? E não é só a fé religiosa, não. Por exemplo, um cientista, quando ele está fazendo um estudo, está fazendo uma pesquisa, tá? Ele tem uma fé muito grande naquilo que ele está fazendo, e essa fé que ele tem naquele estudo que ele está fazendo, também é um tipo de fé. Ele acredita. Porque a fé, na realidade, gente, é a vontade de quê? De querer, que me faz mover, que me faz mover em direção a alguma coisa. Então a fé também, ela existe também no campo da ciência, tá? No campo da empresa, dos empresários, porque tem empresário, por exemplo, que tem uma fé danada no potencial dele, tá? Por isso que é importante as pessoas procurarem o quê? Ter fé. E ter fé também nela, no potencial que ela tem. Tá? Porque todo mundo é cheio de potencial. O problema é que a gente não acredita nisso. Tá? A gente não acredita nisso. A gente não acredita que tem esse potencial. E eu vejo assim, muitas vezes a pessoa com medo, cheia de fobia, às vezes tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de escuro, tem medo do futuro, tem medo de doença, tem medo de morrer. Tá? Quando eu falo esse tipo de medo, é um medo quase patológico, tá certo? Que a gente chama de fobia. E o que falta, o que ajuda muitas pessoas que têm esse tipo de medo, é quando a pessoa começa a adquirir uma fé em quê? Uma fé num poder maior, na mão de Deus, no comando de Deus, no comando que está por trás desse universo. Então, quando a pessoa começa a adquirir essa fé, ela vai controlar até os medos que ela tem, tá? Porque muitas vezes o medo que a pessoa tem, por trás daquilo está o quê? Uma falta de fé. Por exemplo, a pessoa que tem medo de morrer. Por que ela tem medo de morrer? Porque ela não acredita em vida depois da morte. Mesmo que ela fale, não, mas eu acredito, mas não acredita tanto. Porque se acreditasse, ela não ficaria tão preocupada com a morte. Porque na realidade a gente sabe que a morte é uma coisa que não tem que preocupar. Por que não tem que preocupar? Porque aquilo ali é o quê? É da alçada do Pai Maior, é da alçada de Deus. Se é da alçada de Deus, não temos que ficar preocupando. O dia que a morte chegar, ela chegou. Ela vai chegar para todo mundo. E na maioria das pessoas vai chegar de surpresa. Então quer dizer, a gente não precisa se preocupar com isso. Tá? Ah, mas eu tenho medo de ficar doente. Bom, se você tem medo de ficar doente, procura o quê? Ter confiança em Deus em primeiro lugar. E procurar o quê? Fazer o bem. Olha bem, gente. E fazer o bem, exercitar a bondade, procurar combater o orgulho, combater o egoísmo, tá? Porque aí nós vamos estar trabalhando na lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo aquilo que você faz, você vai colher lá na frente. Tudo aquilo que gera uma causa, vai gerar um efeito lá na frente, vai gerar uma consequência, vai gerar um resultado. Então, quer dizer, se a gente se preocupa em fazer o bem e confiar no Pai Maior, é claro que nós vamos obter resultados muito bons na nossa vida. Tá certo? Por quê? Porque a gente está sempre trabalhando uma causa do bem. E isso é o segredo, gente. Tá? Para que a gente fique tranquilo. Tá certo? Então,
Eu acho aqui que essa questão da fé, eu acho que é mais ou menos isso, tá? E eu desejo a todos uma boa semana.